Marco Zero. Cultura. Vamos falar de cultura, sempre é muito bom, meu caro Paulo Bogler. Você, como a gente sempre fala aqui na Rádio Clube, tem cultura em Foz e sim, hoje a gente afirma tem escritores e escritoras em Foz do Iguaçu. A gente recebe uma delas, uma escritora que também é professora e está iniciando um novo projeto, ela que tem uma trajetória bastante contundente aí no campo da literatura aqui em Foz do Iguaçu, e ela vai contar um pouco dessa história aqui pra gente, mas ela está começando, dando início a um projeto extremamente quixotesco, para fazer um trocadilho com o nome, tanto no sentido do desafiador quanto da nobreza do projeto que ela está fortalecendo, implantando aqui na cidade, que é o QG do Quixote, um espaço de cultura e artes aqui em Foz do Iguaçu, mas com muito espaço para a literatura, para os escritores, para a literatura em geral no nosso município. Por que a gente reafirma esse literatura e escritores? Porque no domingo se comemora o Dia do Escritor. Então, esse mix de assuntos e de temas aqui é tema para a escritora Carmen Barudy. Ela está aqui conosco e vai falar um pouco sobre tudo isso e esse desafio de manter e abrir as portas desse grande projeto, o QG do Quixote em Foz do Iguaçu. Bom dia, Carmen, seja bem-vinda, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia a todos os que estão acompanhando também. Ô Carmen, conta pra gente um pouco da origem do Quixote, como é que foi a ideia de criar esse espaço, quando começou, quem mais que te apoia, te ajuda e que dá força aí para manter esse projeto, né? Podemos dizer assim, porque é um espaço que dialoga, né, com outras ações que você faz, que você realiza na cidade, como escritora, como agente cultural aqui no município. Isso, o QG do Quixote é meio que um desdobramento, né, de tudo que a gente fez até hoje, assim. Eu falo que ele é muito, isso aqui já foi tudo um sonho, sabe, não é de repente, assim, com uma mega estrutura, como a gente sempre sonha, né, um espaço cultural grandioso, assim, cheio de repente, bibliotecas, coisas assim, no aspecto mais físico de você pensar uma estrutura de um espaço cultural. Mas eu acho que o principal ele tem, é essa vontade, esse amor, essa coisa quixotesca, como você disse mesmo, né? E assim, o que sempre me apaixonou no Quixote, desde o começo, quando era Gauche, né? Grupo Gauche, esse poder ser uma ponte entre tanta gente boa que tem aqui em Foz. Às vezes fala, fulano é escritor, mas ele não é de Foz. Mas às vezes não nasceu aqui, mas já os filhos, os netos, são todos daqui já. Então tem muita escritora em Foz, de Foz, em Foz, né? E o QG é uma mistura disso, de literatura, outras artes, um espaço geek também, né? Para cultura geek. A gente trabalha com muita temática variada, assim, né? Música, literatura, como você falou. E tanto que a gente não quis deixar passar em branco o Dia do Escritor, justamente por isso, né? Legal, tem programação e a gente já vai falar dela. Sim. Mas antes disso, explica pra gente o que acontece. É um espaço, é um café cultural, né, intermediado por essas atividades programadas já previamente, uma programação permanente, fixa, né, e aberta ao público. Isso né? mesmo. Você falou que não é uma grande instalação, essa grande instalação entre aspas, mas para a literatura, a arte e a cultura, esse espaço é um espaço acolhedor o suficiente para fazer essas trocas aí a que se propõe o Quixote, não é? Isso mesmo. Eu acho que o primordial é isso, né? Essas pessoas, os escritores, como eu estava te falando antes em off, né? O escritor já é um bicho tímido, né? Introvertido. Introvertido. A gente gosta de ficar na nossa ali escrevendo só. Então é mais complicado, assim, mas é um espaço mais ou menos como a gente já tinha, com a Esquina Cultural, que fazia parte também pela Alef, que é a Academia de Letras de Foz, que ela está um pouco inativa, mas temos escritores em Foz, né?
E a Lef fazia parte dessa esquina cultural. Então seria mais ou menos que uma extensão do que a gente já fazia lá, né? Uma continuidade. Uma continuidade. Então, Agora lá não é um espaço só para escritores, né? Não, como eu disse... Nem só para artista, a população em geral pode conhecer o espaço. Pode. A gente agora, por causa da pandemia, justamente, a gente tem feito mais mostras, exposições, né? Por exemplo, a gente teve já até hoje, assim, algumas que eu me lembro. Teve uma mostra do Pequeno Príncipe, então tinha edições em vários idiomas. Então a gente deixa na área externa da casa e aí o povo circula, assim, de café, de comidinhas, algumas coisas que a gente coloca também para manter o espaço, né? E basicamente seria isso. Aí outras atividades também. Teve Feira do Livro também, então foi bem bacana. Legal, e vocês estão programando então para o Dia do Escritor, que é comemorado domingo, uma programação especial. Isso mesmo, a gente tem 2 exposições que vai ficar ali na casa, que seria do professor e autor o Tiago Benítez, que ele tem um Instagram que é o Guardanapo Poético, que ele tem ali o espaço dele, e a gente vai trazer como exposição no QG. E a outra é uma professora de francês, a Natália, que também tem um Instagram que é o Natália Escreve. Então são os 2 que vão participar. Além disso, a gente quer fazer uma mini exposição, porque conforme a temática a gente vai deixando algumas exposições, né? Então uma mini exposição de livros de escritores locais. Então também se os escritores quiserem levar, porque seria mais do nosso arquivo, no arquivo do QG. Então a gente vai deixar todos os livros de escritores locais que a gente tem ali em exposição para as pessoas conhecerem também, que às vezes não conhecem, né? Mas quem está te ouvindo pode e escreve, tem publicações, pode levar ao espaço, contemplar a mostra e deixar suas publicações lá para que outras pessoas possam ver. Com certeza. Inclusive fazer essa troca, né? A gente quer futuramente também começar com algumas oficinas literárias, clube de leitura, tudo assim que tem a ver com literatura, né? Clube de vinil, a gente já fez algumas, porque escritor às vezes não é só quem tem publicado, a gente sabe como é difícil para um escritor independente publicar a sua obra, os seus escritos, né? A gente tem a facilidade de internet hoje em dia, mas não é a mesma coisa que o livro físico, né? Certo. Então a gente sabe o custo que é, a dificuldade que é muitas vezes para um escritor ser publicado. Então, às vezes você é um escritor, mas você só não tem sua publicação ainda, né? Então, as minhas mesmo foi tudo independente, assim, foi na raça mesmo, não foi... Então, e tem muitos escritores assim aqui em Foz também, e alguns que estão tentando ainda, estão no caminho. Teremos muitos pelas frente ainda, né? Amém, amém. Carmen, e a gente viu que vocês já têm uma programação, vocês lançam uma programação prévia no mês, e agora para julho, até o último dia 31, tem atividades lá acontecendo. O que mais, além desse domingo, vai rolar lá no QG Quixote? Para a próxima semana, hoje seria o especial de Friends, né? Pelo dia do amigo, né? Que foi dia 20. Então a gente continua a comemoração com esse especial dessa série que é famosa no mundo geek, né? E amanhã, então, no dia do escritor, e para sábado que vem a gente tem o aniversário do Harry Potter, que é 31 de julho. Então a gente vai aproveitar a temática e comemorar no QG também. Então esse seria de julho, mas foi bem variado esse mês. A gente contou até com a visita do cônsul da Argentina, que ele foi falar sobre, no dia 9 de julho, que foi a independência da Argentina, a gente fez um especial sobre a independência da Argentina e contou com a presença dele. Foi muito enriquecedor. Ele falou muito sobre a cultura da Argentina. Ele é uma enciclopédia ambulante, assim. A gente já renovou outros convites com ele, né? Para ele falar sobre cinema. Tem uma bagagem enorme, assim, para falar. E ele já se dispôs aí uma hora também a gente fazer uma mostra de cinema, assim, cinema, assim, fora de circuito comercial, né? Que dê para fazer, assim, conversar junto, né? Falar sobre as obras, né? Legal. E fazendo uma relação aí com o QG Quixote, com o seu trabalho daí da Carmen escritora,
É possível a gente falar da utopia hoje em dia, nos tempos que vivemos? Olha, viver já ultimamente já é isso, né? Mas dá sim, dá para fazer um paralelo enorme assim e nossa, é um campo muito vasto se a gente começa a falar sobre, né? Mas tem, ali não deixa de ser também, né? Porque ali é o dia a dia. Às vezes a gente desanima um pouco, porque você sabe que fazer cultura na cidade não é fácil. Então acho que é louvável. Assim como o QG tem outros espaços também, eu sei da Casinha Laranja, que eles também estão lá na luta, né? Divulgando os artistas locais. Então eu acho que é muito da gente se ajudar também, assim, né? Falar dos espaços, puxar um no outro, pegar na mãozinha e vamos, estamos aqui, né? Legal. É aquela coisa, resiliente. E você tem 2 livros lançados, 2 livros editados. Você pode falar sobre eles um pouquinho? O primeiro foi o Vozes da Minha Janela, né? Que foi de poesia. O outro, Esse aqui eu tô mostrando. esse aí, o Vozes da Minha Janela. Esse daí foi uma parceria bem legal, que toda a ilustração foi de uma artista plástica, que agora ela está em São Paulo, a Jéssica Barrios. Então, todo o livro tem toda a ilustração dela. Foi a leitura que ela fez do livro e deixou nas ilustrações, inclusive essa da capa. E eu falo que esse primeiro livro, justamente por ser independente, foram muitas mãos que tem nele ali, né? Então, desde um amigo meu que é do marketing e ele fez a capa, o irmão dele que ajudou no marcador de texto, e é essa construção entre amigos, a própria Jéssica também, e entre editores, revisores, é mais ou menos assim que funciona o escritor independente, né? E esse segundo, então o primeiro foi de poesias, foi em 2015. Esse é o protagonismo feminino. Isso, protagonismo feminino na história do Paraguai. Ele veio do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso na UniOeste, quando eu terminei letras, e ele já tinha uma indicação para publicação na época da faculdade. E aí eu consegui, em 2019, transformar ele em livro. E também a ilustração da capa aí foi feita por um artista aqui de Foz, que é o Wellington Jacobi, que ele que desenhou toda a capa. Legal. Ele é ilustrador e também é outro que a gente tem que valorizar. Tá na luta. Muito bem. E o que teremos pela frente? Aí está trabalhando em um novo projeto? O que a gente pode esperar aí da veia de artista, de escritora da Carmen Baruch? Então, eu tenho um desejo muito grande de contar essa história do Quixote, né? Porque o Quixote nasceu como grupo Ghost de literatura, na UniOeste em 2006. Grupo de estudantes. Isso mesmo, de letras. E na primeira formação tinha uma menina que era de ciências contábeis, a Tati. E assim a gente se reunia, porque o perfil de letras era mais para linguística, e a gente amava literatura. Tinha também na carga horária. Só que para quem já amava isso, era sempre pouco, né? Então a gente se reunia e começou ali. Aí fazia já apresentações dos poemas que cada um escrevia, chamava no palco, tanto que o primeiro, o nascimento do Grupo Ghost foi lá no Teatro da UniOeste, que a gente reuniu todos os acadêmicos de letra e fez um mini sarau. Isso em 2004, né? Então, e de lá para cá, depois veio o fanzine literário, que é o Quixote, que por isso o Quixote, né? Porque justamente dá dificuldade, que às vezes o pessoal falava gaúcho, guache, então a gente deixou mais como o Quixote. E aí o fanzine foi legal porque com o fanzine deu para ir para outros lugares, né? Então a gente tinha uma representante nossa, correspondente, né? Até na Alemanha. Então ela deixava nas universidades lá que ela fez mestrado, outra amiga em Tierra del Fuego, e aí ia espalhando um pouquinho essas edições, né? Tinha uma professora nossa da UniOeste também, que levou na Universidade do Porto, então acabou espalhando, e isso era entrevistas também, a gente tinha um pouquinho de cada coisa.
E trazia, assim, também artistas locais, né? Já naquela época. Legal. E ser escritor aqui nessa região, tanta diversidade, inclusive de línguas, né, de idiomas, isso é um facilitador, isso fomenta, ajuda, contribui para o trabalho de criação, Carmen, na sua opinião? Olha, ajuda muito e são as vivências, né? E o interessante também é que, por exemplo, eu trabalho como tradutora também, né? E é bacana porque por ter esse interesse de espanhol, muitas vezes, eu tive, por exemplo, a experiência de um livro de uma colega da LEF, que é a escritora Mapê Carneiro, que é um livro, imagina, ela é do Nordeste, então o linguajar da poesia, você traduzir isso para o espanhol, né? Então é enriquecedor nesse sentido, você ter essas experiências. E isso acaba também para a gente acrescentando nessa bagagem, né? Nossa, dá uma riqueza a mais. Ô Carmen, e o que temos de dificultadores na vida do escritor, que deve ser também a vida do artista em geral, mas especificamente do escritor aqui em Foz do Iguaçu, o que você acha que falta para fomentar mais a produção, dar mais visibilidade aos autores locais, né? Ter mais espaço de integração entre eles, como você falou, para que se auxilie mais e que a nossa letra aqui iguaçuense tenha mais visibilidade. Como eu disse um pouco também, infelizmente a gente tem uma cultura que não é específico de Foz, eu acho também, mas é uma coisa que, por exemplo, vamos supor uma feira do livro, né? Ou alguma outra feira maior, assim. É que eu falo feira do livro que é o de espaço maior. Aí a gente tem o espaço dos escritores locais, eu vejo que cada administração, e essa última também, faz muito assim de tentar aumentar o espaço que a gente tem, porque querendo ou não, também é uma oportunidade para a gente, né? Para mostrar o trabalho e tudo mais. Mas eu vejo assim da cultura das pessoas, que também não dá para generalizar, lógico, mas é muito eu vou assistir aqui desse escritor que é mais famoso e tal, porque você tá sempre aqui. Eu vou comprar teu livro depois, eu vou comprar esse aqui porque você tá sempre aqui, então é fácil, eu consigo você aqui todo dia, sabe? Então isso é uma dificuldade, isso é um pouco cultural nosso, sabe? Não digo só de Foz, mas tem isso, de não valorizar muito do artista, daquela pessoa que faz artesanato, mesmo os escritores, em todas as áreas, sabe? Carmen, quais são os desafios aí nessa área? Não poderíamos ter uma linha de apoio, de financiamento, de editais para, aí sim, pensando em publicações mesmo. Publicações podemos até ampliar para o mundo digital, né? Manutenção de canais, de sites, de blogs, de redes sociais, enfim, voltados para a literatura do escritor iguaçuense. Seria uma boa, porque eu acho que de repente não tem por causa da procura, e entra mais uma vez a procura, né? Acho que se as pessoas procurassem mais, esses espaços acabariam nascendo com mais frequência para atender essa necessidade, né? Então parte um pouquinho dessa procura, desse interesse, vamos dizer assim, né? Aí, porque senão fica uma coisa de a gente tá tentando, mas não sei por onde. Mas se o autor não consegue publicar, como é que a pessoa pode procurá-lo? Exatamente. É uma dificuldade, sim, de publicar. A gente tem poucos... Se você vai numa livraria hoje, acho que uns 50% a 60% não tem um lugar, assim, escritores locais com muito destaque. E ali na livraria, eu lembro que eu falei, nossa, eu vou estar numa livraria grande. Mas aí você pensa, estou concorrendo com milhões de títulos também. Então, até que ponto isso é interessante, vamos dizer, nesse aspecto, né? Se não tem um destaque para escritores locais. Eu no QG quero fazer isso. Quando eu tiver estrutura também, né? Quero pôr ali na LEF a gente pensava muito disso, de fazer umas estantes, prateleira, deixar em pontos turísticos, de repente, né? Essa era uma ideia que se tinha, só que a gente não conseguiu levar para frente, como você falou, por algumas dificuldades também, né?
Mas são coisas desse tipo que eu acredito que falta, dar mais acesso, né? Porque muitas vezes o escritor também não mostra, não deixa, porque às vezes é uma porcentagem grande. Então é uma coisa que já é uma tiragem pequena, porque a gente não vai por editoras grandes, e de repente até isso, por isso que encarece muitos livros, né? E concorrer de repente com um livro que lá tá por R$10 e o teu não consegue sair dos 35, e aí também acontece isso, né, de dificuldade também. Complicado, né? O Carmen, e voltando ao QG Quixote lá, conta pra gente o endereço, onde fica, um ponto de referência, horário de funcionamento, os dias da semana que vocês atendem, e também todos os contatos na rede social, né? Para quem queira entrar em contato com vocês, saber mais do projeto. Eu acho que o mais fácil é colocar o Instagram, que é o QG do Quixote, assim mesmo, QG do Quixote, que é o Instagram do QG. Todo começo de mês a gente libera um calendário do mês seguinte, né? A gente tem ainda o de julho, que é mais ou menos isso que você já falou, que só ficou daí o do Harry Potter agora. E a gente no começo do mês coloca os eventos. Agora, no momento, a gente está fazendo, até por causa da pandemia e tudo mais, né? A gente está fazendo esses eventos pontuais, que é mais mostra, exibição, coisa que para não aglomerar mesmo, né? Então, a gente está fazendo com todos os cuidados, né? Obviamente. Mas só assim, justamente por isso. Não está fazendo sarau, ou apresentação com músicos, né? Ou alguma coisa de teatro, justamente para não ter essa aglomeração. Então, a gente está fazendo mais esse meio que um circuito, tipo que umas feirinhas, assim, né? Então, geralmente é os sábado e domingo. Então, vai conforme a data específica, né? Às vezes sexta, como foi o da Argentina, aí foi sexta e sábado, ou se não sábado e domingo, como vai ser agora. E assim, ou se não só sábado. Sábado é praticamente certeza. Certo. E aonde que fica? Rua Rio de Janeiro, aqui a gente é vizinho. Rua Rio de Janeiro, 877, aqui no Maracanã. No Maracanã. Isso. Muito bem. Aqui pertinho, né? Pertinho aqui da Rádio Legal. E para agosto? Já estão pensando na programação? Teremos novidades? Ou melhor não contar agora e deixar o pessoal com gostinho de quero mais? Deixar o pessoal com gostinho, né? Vamos bem. deixar. Então tá, Carmen, a gente agradece a sua participação, a apresentação aí do seu projeto, deseja muita sorte para que ele siga crescendo, se expandindo e no momento certo a gente poder fazer aglomerações lá, aglomerações literárias e culturais, isso é importante para a cidade, né? E deixa o microfone para você se despedir, reforçando o convite para o Dia do Escritor, amanhã no QG do Quixote. Isso mesmo, então fica o convite para prestigiar os escritores locais que estarão presentes lá, os nossos expositores também que estão preparando com muito carinho, parte do seu repertório, da sua obra, e que a gente possa se aglomerar logo, né? Porque tem muito fazedor de cultura, muito artista, muito bom aqui em Foz do Iguaçu. Legal. E eu agradeço o espaço a vocês também, porque isso também ajuda muito, a gente ter voz também e contar o que a gente está fazendo. Legal, nós que agradecemos, Carmen. Então tá aí, conversamos com a Carmen Baruch, escritora, professora, tradutora, agente cultural e também a responsável pelo espaço cultural QG do Quixote aqui na Vila Maracanã, um espaço bem acolhedor, um espaço bem interativo para as pessoas conhecerem, né, o que está sendo produzido da cultura iguaçuense, das artes, mas sobretudo da literatura dos nossos escritores locais, com essa programação amanhã, então, toda especial, Moacir, para o Dia do Escritor iguaçuense, lá no QG do Quixote. Marco Zero, onde tudo começa.